Deus, boa noite, igreja. Eu convido os irmãos para nós ficarmos de pé e iniciar o culto ao Senhor essa noite, lendo juntos o versículo. Amém? 1, 2, 3. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por causa da tua graça e da tua misericórdia que é sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, que a cada levantar, que a cada caminhar, que a cada falar nosso, Jesus, te renda graças. Seja que nós tenhamos um coração agradecido, Deus, todos os dias, pelo que tu és em nós, Deus, porque nada seríamos se não fosse a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, Salvador. Todos os dias
pois Ele é digno e poderoso. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso.
presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Deus, eu queria que nós cantássemos mais uma vez, como espero o dia. O Senhor tem me perguntado esses dias como eu tenho esperado, como nós, igreja, temos esperado o Senhor, como temos esperado o Senhor, como aquele que quer se livrar desses dias, ou como aquele que aguarda com um brilho nos olhos o olhar do nosso amado querido. Como temos aguardado esse dia. Alegre-se no Senhor, igreja. Alegre-se no Senhor, porque no tempo certo Ele virá como chuva. Cante isso, como espero o dia. Como espero o dia. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Do meu amado, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Glória a Deus, glória a Deus. Continue se alegrando no Senhor, igreja. Cria em nós, Senhor, um coração contrito, um coração arrependido diante de Ti, ó Pai. As palmas. Era assim. Crime, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Tires de nós o teu espírito.
Oi. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês, amém? Que alegria, né? Podermos estar aqui na casa de Deus mais uma vez, cultuando, adorando o nome do nosso Senhor, não é verdade? E estamos aqui nesse dia do Senhor para glorificar aquele que é digno de ser louvado e adorado, né? Com as canções nós já estamos aqui exaltando o nome do Senhor e agora já nós vamos para o momento da palavra, tá? Antes eu quero só convidar você, toda quarta-feira às 19h30 nós temos culto, né? E ficamos aí 2 quartas-feiras sem esse culto de quarta, que estávamos pintando a igreja, foi necessário, mas agora essa próxima quarta-feira nós já retornamos, tá? Então fica o convite aí para você estar com a gente na quarta-feira. Também aos domingos nós temos escola bíblica pela manhã, 9h da manhã, toda a igreja não apenas pode, mas deve participar da escola bíblica, tá? Então participe conosco aí da escola bíblica todos os domingos às 9h da manhã. Mas nós queríamos agora também como igreja, nessa semana, acho que foi na quarta-feira, foi celebrado o Dia do Professor, né? E embora não seja propriamente dito uma data religiosa, né? Mas nós sabemos, segundo a palavra de Deus, a importância daqueles que ensinam, daqueles que instruem segundo a palavra do Senhor. Então eu queria chamar aqui na frente, né, os 2 ministérios aqui que representam bem esse papel de ensino na nossa igreja, que são a nossa equipe da Escola Bíblica e nossa equipe do Palavra Kids, né, que trabalham na instrução. Eu queria chamá-los aqui na frente. Pode ser hoje, viu, pessoal? Pode ser hoje. Pode ser hoje. Estava tudo programado e eles ainda ficam fazendo um drama ali, né? Fazendo suspense. Tá, de licença paternidade não ganha. São as nossas equipes aqui, tá misturado, tá? Mas, como eu disse, é muito importante a instrução segundo a palavra de Deus, né? Amém? E aí no momento não apenas do culto, né, onde nós recebemos a ministração por meio da palavra, mas em todos os momentos, né, onde nós podemos ter esse ensino e essa instrução de uma maneira clara e intencional, isso é importante, né? Então, nós temos aqui o pessoal da Escola Bíblica, né, que tá todo mundo misturado aqui, quem não conhece está perdido agora, né? Nós temos aqui a nossa equipe da Escola Bíblica, que trabalha essa instrução todos os domingos, aí pela manhã, às 9h da manhã, com toda a igreja, né? Nós temos várias turmas aí, desde as crianças até os idosos, tá? E nós temos também aqui a nossa equipe do Palavra Kids, que trabalha em especial com as crianças aí nos cultos de domingo, tá? Então nós ficamos felizes e pedimos a Deus que os abençoe, os instrua, né? E continue os capacitando, né? Para trazer essa orientação, segundo a palavra de Deus, para a igreja, tá bom? Estende sua mão para cá, vamos orar por eles. Senhor, meu Deus, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, meu Deus, pela vida daqueles que se afadigam, Senhor, em conhecer a Tua palavra, para poder instruir a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa conceder a eles, Senhor, cada dia mais vigor, desejo e amor, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra, para que eles possam, Senhor, meu Deus, levar esse ensino, Senhor, a todos aqueles que precisam, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por termos uma equipe, Senhor, tão grande, uma equipe tão capacitada, Senhor, para trazer essa instrução à igreja e que, em nome de Jesus, o Senhor possa não apenas conduzi-los, mas também continuar levantando outros, Senhor, que continuarão esses belíssimos ministérios, Senhor, para a Tua glória. Assim nós oramos e agradecemos pela vida deles. Amém e amém. Vão ganhar a lembrancinha. É diferente, porque vocês são diferentes. Ó, quem está ganhando, para quem não conhece, ó, quem está ganhando primeiro aqui é trabalhar na escola bíblica, tá? Pronto. Nossa equipe da escola bíblica.
E agora nossa equipe do Palavra Kids. A Débora também. Débora trabalha nos dois, é trabalho escravo, já é outra coisa, outra modalidade. Não, ela que quer, gente, ela que gosta. Deus abençoe vocês. Vamos tirar foto aí, Kaique, da equipe aqui. Chega mais junto aí. Kaique pediu para... O fotógrafo pediu para chegar junto. Aproxima aí. Chega mais um pouquinho. Tem um espacinho para o pastor aqui? Tem. Os mais baixinhos na frente. Não vou citar nomes. Não precisa tirar não, help. Precisa? Rapaz, help. Olha, help. Só para tirar, Kaique. Quebrar não, tá? Vamos lá, rapidinho. Aí, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Agora a Neuza vai chamar as crianças aqui. Segura bem. Boa noite, igreja. A paz seja com você. Amém? Queria agradecer, antes de tudo, antes de chamar as crianças aqui. Ontem nós tivemos o Super Kids e só foi possível porque, como mais uma vez, a igreja se une para servir, né? E nós estamos com nossos corações gratos por isso. Meus irmãos, muito obrigada por se disporem a servir nesse dia, que foi tão especial. Nós tivemos a presença de 68 crianças que puderam ouvir a palavra de Deus. E nós estamos muito alegres com tudo isso. Então, se você nunca serviu no Kids, no Super Kids, não se preocupe que ano que vem, se Deus permitir, nós teremos a EBF nas férias e em outubro o Super Kids. Então, muito obrigada. Fica aqui meu agradecimento em nome de todo o ministério do Palavra Kids. Amém? Vamos chamar as crianças aqui à frente, nós vamos orar por elas. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por cada criança que se faz presente neste dia, que elas possam, Senhor, ouvir a Tua palavra, colocar em prática em suas vidas, ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada uma, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos também pela família de cada uma, o Senhor sabe o que elas estão passando, ó Deus, e que o Senhor possa nos ajudar como igreja a ter um olhar, Senhor, a Tua visão para a vida de cada criança, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos pela oportunidade que temos de ensinar as verdades eternas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos fazer o ofertório da casa de Deus? Você que vai ofertar nessa noite. Tome na sua mão o seu dízimo, sua oferta. Se deseja fazer via Pix, está aqui a chave Pix da nossa igreja. E se você deseja ofertar com recursos em espécie, papel ou moeda, nós temos o gasofilácio lá atrás, tá? Você não precisa mais botar no saquinho aí. Tá? Você pode pegar o envelope e colocar lá atrás a sua oferta, tá bom? Vamos orar. Pai amado, nós oramos e consagramos a Ti nesse momento os nossos dízimos, as ofertas, as ajudas e as contribuições para a Tua casa e para a Tua obra. Que em nome de Jesus o Teu cuidado, Senhor, o Teu favor e a Tua graça, Senhor, venham ser sobre a vida de cada um dos Teus filhos que sempre com alegria no coração tem contribuído, Senhor, meu Deus, para que, em nome de Jesus, esse ministério, Senhor, continue levando a Tua palavra, Senhor, àqueles que precisam.
Abençoa, Senhor, a casa de cada um, provê o sustento nos lares, o alimento à mesa, Senhor, que não falte o que eles precisam. Abençoa o trabalho, os negócios de cada um, que por meio do trabalho eles possam vir abençoar a vida de outras pessoas. E nós oramos, Senhor, também por aqueles que não têm o que ofertar, aqueles que talvez estejam passando por um momento de dificuldade. Nós pedimos ao Senhor que abra portas de emprego, de negócios, de capacitação aos teus filhos. Assim nós oramos, Senhor meu Deus, e consagramos a Ti os dízimos e as ofertas. Amém e amém. Uma festa com alegria na casa do Senhor. Meus irmãos, chegamos ao último capítulo do livro de Miqueias. Você trouxe a sua Bíblia? Abra então, por favor, Miqueias, capítulo de número 7. Se você não acompanhou essa série, ou perdeu aí alguns dos cultos, com esse aí foram 8 cultos nessa série. Então, se você perdeu algum desses momentos, está lá no nosso canal no YouTube. Você pode assistir, você pode relembrar todos esses momentos. Miqueias, capítulo de número 7. Todos acharam? Amém? Vamos ler. O texto diz assim: que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita o suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz. Contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como o barro das ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá a você gente desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Pastoreia o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que vive à parte numa floresta em férteis pastagens. Deixa-o pastar em Bazã e em Gileade, como antigamente, como nos dias em que você saiu do Egito. Ali mostrarei as minhas maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e taparão os ouvidos, lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão. Sairão tremendo das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós,
Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra. Nós estamos aqui mais uma vez em Tua presença, pedindo da Tua graça, da Tua direção, do Teu favor sobre as nossas vidas. Pai querido, para que em nome do Senhor Jesus, nós sejamos todos aqui fortalecidos nessa hora. Cheios da Tua presença, Senhor, levados a compreender a Tua palavra, a Tua santa vontade. Pai amado, em nome de Jesus, nos leva em instrução, nos carrega em Teu amor, Senhor, e nos conduz segundo a Tua verdade. Oramos e em nome de Jesus, repreendemos tudo que não vem do Senhor, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Em nome de Jesus nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora, pedindo ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, como eu disse, chegamos ao último capítulo desse livro e nós acompanhamos aí ao longo do livro de Miqueias as profecias que o Senhor entregou ao seu povo por meio desse profeta em um tempo muito difícil, em um tempo muito complicado. Nós falamos, o reino do norte já estava entregue aos invasores e o reino do sul estava ali no mesmo caminho, sendo entregue ali progressivamente também àqueles que invadiam, àqueles que não temiam a Deus e acabavam ali levando então para dentro do território de Israel e de Judá todas as propostas ali dos seus deuses, dos seus falsos deuses. E o povo de Israel, então, acaba que recepciona isso, eles fazem parte disso. E essa é a grande questão ao longo desse livro, que o povo de Israel, tanto Israel, reino do norte, quanto Judá, reino do sul, eles não estavam passando por isso simplesmente porque os invasores quiseram fazer. Eles estão passando por esses momentos de dificuldade porque eles se entregaram ao pecado. Eles se entregaram a toda espécie de mal. Eles estão distantes de Deus e por isso eles sofrem. E por isso Deus anuncia sobre eles os seus juízos. Deus os alerta aqui por meio do profeta ao longo de todo o livro a respeito de tudo que eles viriam então a ter por conta da sua maldade, por conta do seu pecado, por conta do seu distanciamento de Deus. Mas ao mesmo tempo nós encontramos aqui vários momentos de alento. Então o livro ele traz então essa proposta, onde ao mesmo tempo que os juízos são anunciados, o Senhor então se dispõe a mostrar que é possível que eles tenham perdão. E por isso o nome dessa série, Justiça e Perdão. Deus é justo, Ele precisa executar os seus juízos, mas também Ele é Deus perdoador. E se nós nos dobrarmos diante de Deus, reconhecermos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Amém, meus irmãos? E é sobre isso que esse livro fala. Então entramos hoje aqui no último capítulo e vamos compreender um pouco mais aquilo que o Senhor tem para nós. Pois veja só. Bom, o profeta aqui mais uma vez, ele vai lamentar a terrível deterioração que está acontecendo então em toda a região. O povo está se corrompendo, o povo está corrompido, os seus pensamentos estão distantes de Deus. Há toda espécie de opressão externa e interna. Há pessoas aqui que estão cultuando outros deuses, vivendo práticas pagãs, e tudo isso então está ali fazendo com que o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, esteja aqui num ambiente completamente corrompido. E isso então é o que dá aqui início, já no capítulo 7, a esse lamento por parte do profeta. Olha como ele inicia o capítulo 7, dizendo: que desgraça a minha. Em algumas versões diz, ai de mim. E por que o profeta diz, ai de mim? Porque ele se manifesta aqui de uma maneira tão veemente, dizendo que ele está participando de um momento de desgraça, que uma desgraça recai sobre ele também.
porque ele foi escolhido para profetizar nesse tempo tão ruim. Ele foi escolhido para profetizar nesse tempo tão complicado. Imagine então, meus irmãos, que você seja chamado para pregar aqui na igreja na palavra. Você vai pregar próximo domingo, amém? Não, né? Ficou com medo aí. Aí você foi chamado para pregar aqui. Meu irmão, aqui é fácil demais. Só tem crente sentado aí, né? Gente que ama a palavra de Deus. Está todo mundo disposto. Está todo mundo aí, veio de viver uma semana santa, né? Amando o Senhor, fazendo seus devocionais, orando todo dia. Isso é maravilhoso. Agora imagine então que você foi convidado a pregar num ambiente onde as pessoas não querem ouvir você. Onde as pessoas não querem ouvir a Deus e onde mais? Onde as pessoas estão vivendo distantes de Deus, contrários à vontade de Deus. Pense o ambiente aí que você quiser, do mais degradado possível. Essa é a realidade desse profeta. Então é por isso que ele exclama dessa maneira: que desgraça a minha. Olha onde Deus me mandou. Olha o tempo em que Ele me chama a profetizar. Olha que coisas complicadas aqui eu estou encarando, que coisas difíceis, que tempo ruim é esse. Veja só, meus irmãos, que aqui há uma questão que nós falamos, né? São profecias. Então, a profecia aqui ela vai se desenrolar, e provavelmente aquilo que vai se desenrolar ao longo da profecia não veio a se cumprir nesse tempo. Porque o que nós vamos ver mais na frente é todo um tratar de Deus. E provavelmente Miqueias não viveu esse tratar. Então, por ser um texto profético, é bem provável que Miqueias não tenha vivido isso, que isso tenha acontecido no tempo de outros reis futuros. Então, Miqueias, de fato, ele viveu esse tempo aqui de desgraça, esse tempo de ruína. Ele viveu aqui esse tempo onde as pessoas estão distantes de Deus, então ele lamenta, ele chora, ele está aqui com o coração partido por conta de tudo isso que está acontecendo. E, meus irmãos, nós vamos começar aqui a listar os lamentos desse profeta, mas eu quero já de antemão dizer a você que os lamentos de um profeta não são só deles. Esses lamentos, eles também devem ser lamentos do povo de Deus. E muitos desses lamentos aqui desse tempo de Miqueias são lamentos que nós ainda vivemos hoje. Então eu quero dizer a você desde já, nós precisamos lamentar assim também. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e lamentar. E dizer: Senhor, ai de nós. E pedir a Deus, porque o nosso tempo também não é um tempo bom, e também não é um tempo bom por conta do pecado. Mas veja só, o primeiro lamento aqui do profeta, ele é um lamento porque são poucas pessoas a serem achadas, a serem encontradas ali, vivendo segundo a vontade de Deus. Olha o que ele diz ainda no versículo 1. Sou como quem colhe frutos de verão, na respiga da vinha, não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Olha a comparação que ele faz. Eu sou como quem colhe frutas no verão, em um tempo sem chuva, em um tempo de escassez, em um tempo que as frutas não brotam, em um tempo que não se consegue achar, onde as coisas ficam mais caras. Ele compara esse tempo dele com esse tempo da escassez da produção. Porque era difícil encontrar pessoas que quisessem a Deus. Era difícil encontrar pessoas que realmente se dobrariam diante do Senhor. Era difícil encontrar, porque essas pessoas estavam, na sua imensa maioria, com seus corações completamente corrompidos. Eles estão entregues ao pecado, eles estão se banhando no pecado, se deleitando no pecado e esquecendo de Deus. Eles esquecem do Senhor, eles deixam Deus de lado, eles não amam o Senhor, embora fossem parte do povo escolhido por Deus. E é esse tempo que eles estão vivendo aqui. Então o profeta lamenta. Nós devemos lamentar, meus irmãos, se há
poucas pessoas se convertendo. Nós devemos lamentar se temos pregado o Evangelho e as pessoas não querem dar ouvidos. Se os seus corações estão endurecidos, nós precisamos lamentar. Nós precisamos pedir a Deus que faça algo, para que haja realmente uma transformação. Nós precisamos pedir, meus irmãos, não apenas por portas, por igrejas abertas, mas por corações convertidos, transformados, por mudança na nossa cidade, por mudança no nosso estado, por mudança na nossa nação, por mudança no coração dos homens. Nós precisamos clamar a Deus. Porque é difícil imaginar, meus irmãos, em um país onde tem crescido o número de evangélicos, pessoas que se declaram aí seguidoras de Cristo, nós não vemos cair a impunidade, nós não vemos cair a maldade, nós não vemos cair a criminalidade, nós não vemos cair nenhum tipo aí de roubalheira, nada, não cai nada, tudo só aumenta, mais escândalos, mais roubos. Fiquei abismado que eu olhei hoje, acho que foi no Iguaíba, em Passo do Lumiar, um grupo de criminosos sequestrando um empresário em plena luz do dia, armados, mandando os outros carros passarem adiante, e parece que conseguiram fazer esse empresário transferir muito dinheiro para eles. Eu vi um comentário que é exatamente o que eu pensei na hora. Isso aí a gente via para fora. A gente via São Paulo, Rio de Janeiro, olhe lá. Mas chegou aqui. Os piores tipos de crime estão chegando aqui. Eu via ontem, na região do Coroadinho, se não me falha a memória agora, uma facção tomando a área de uma outra facção, andando nas ruas, completamente armados, vários homens, e a população recolhida. Só cresce, meus irmãos, a criminalidade. Mas cadê o sal e a luz? Isso precisa nos confrontar. Por que esse evangelho, que parece estar chegando em muita gente, não tem se transformado em mudança, em conversão, em pessoas sendo levadas ao arrependimento, em diminuição do número da criminalidade? Por que isso não acontece? Nós temos que nos perguntar, então nós precisamos lamentar. O segundo lamento aqui do profeta está no versículo 2. Ele diz: os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Ele lamenta porque os piedosos desapareceram. Nós não vemos mudança, não vemos conversão, e nós só vemos pessoas com o coração corrompido, do maior ao menor. É uma verdade, meus irmãos, que nós temos realmente péssimos políticos de uma ordem geral. Mas também é uma verdade, meus irmãos, que nós colocamos esses políticos lá. Quem vota nessas pessoas? Somos nós, de uma forma geral. Então, quer dizer, os corações corrompidos colocam homens corrompidos no poder. É assim. Não vamos nem falar dos ímpios, porque aí a gente já nem tem o que falar. Mas vamos falar dos crentes que votam porque vão receber algum tipo de ajuda, porque vão receber um emprego, porque vão receber algum tipo de benesse. Igrejas que se mobilizam para colocar determinadas pessoas no poder, porque vão receber as telhas para a construção, ou simplesmente a legalização de um terreno. E colocam pessoas ali mal intencionadas no poder em troca de benefícios. Não há um justo sequer. Porque quem coloca esse mau caráter no poder, se fez dessa maneira, também é mau caráter. Olha o outro lamento do profeta.
Ainda no versículo 2, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha. Ele está lamentando aqui que haja um povo tão ímpio, tão maldoso entre eles. Ele não encontra pessoas que queiram fazer o bem, eles são tão perversos que eles estão à espreita de derramar sangue. Eles estão ali caçando uns aos outros. Quando o texto diz que cada um caça seu irmão com uma armadilha, ele está se falando aqui do povo, da irmandade do povo. O povo se voltando contra o povo. Ele não encontra. E ele percebe, então, que não encontrando aqueles que façam bem, ele só encontra aqueles que fazem o mal. Aqueles que se beneficiam da maldade, aqueles que fazem o mal contra o seu próprio vizinho, que não pensam no próximo, que não pensam no outro, que não olham para o lado, que não se dedicam, então, a ter o cuidado com aqueles que estão tão próximos, pessoas que não pensam no bem do próximo. E ali estão, então, tramando. Esse aqui é o seu lamento. Há mais um lamento aqui, versículo 3. Ele diz: com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. Veja só, meus irmãos, que grande mal, quando os líderes de uma nação tramam juntos a maldade contra o povo. Eles são uma rede, eles são uma quadrilha, aqueles que deveriam promover o bem, aqueles que deveriam defender o povo, aqueles que deveriam julgar honestamente, fazem as suas tramas. Vamos lá. Nós vamos liberar aqui umas emendas, e essas emendas aqui parlamentares, elas vão para determinado lugar, e elas vão chegar nesse lugar, e chegando então nesse lugar, em vez de colocar um asfalto de boa qualidade, nós vamos colocar um asfalto de péssima qualidade, e nós vamos desviar uma parte dos recursos. E essa parte dos recursos aqui desviada, que nunca é pouco, é uma grande parte, ela vai aqui então alimentar toda a cadeia, todo o sistema. Tem o operador, tem o parlamentar que direcionou as emendas, tem o prefeito da cidade, tem o governador daquele estado, tem aquele que vai se beneficiar pessoalmente, tem aquele que vai receber os recursos, mas se tudo der errado, vai cair na mão daquele juiz, que ele vai pegar o processo e ele vai sentar em cima do processo. Mas se tudo piorar, vai cair na mão de um outro juiz, e nós vamos molhar essa mão, né, o termo popular. E ele vai simplesmente dar uma canetada e ele vai liberar. Talvez no máximo você fique ali algumas semanas, e depois nós damos um jeito. Nós já vimos no nosso país bandidos perversos sendo liberados em um plantão judiciário, onde sorrateiramente ali, advogados de criminosos iam lá e colocavam ali pedidos para cair exatamente na mão daquele juiz que aceita o suborno. Veja, meus irmãos, como há toda uma cadeia, há toda uma trama, e veja como nada disso é novidade, porque Miqueias disse: olha, com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes para si. Ele quer presentes. Espera aí, não vai ser bem assim não. O que eu vou ganhar? Se você quer rir, você tem que fazer rir. O que eu vou ganhar? Aí o juiz ele aceita o suborno. E os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. E aí há aqueles que na iniciativa privada se beneficiam disso. Perversos, se beneficiam de contratos, se beneficiam de licitações fraudulentas, sempre as mesmas empresas, sempre os mesmos donos. Aí se essa aqui é processada, a gente muda, a gente já tem um outro CNPJ ali, e a gente vai entrar de uma outra maneira, e sempre eles vão se beneficiando.
as obras com o parente, as obras com o amigo, porque o dinheiro vai por lá e vai voltar. Quanta malandragem, quanta perversidade. Nós precisamos lamentar, meus irmãos. Nós precisamos lamentar diante de Deus, porque falta para escolas, falta para a saúde, falta a justiça para aquele que realmente precisa ser alcançado pela justiça. Falta para aquele que, pela falta de investimento na segurança pública, ele tem o seu pequeno negócio assaltado, ele é roubado quando ele está indo em direção ao trabalho, e aquele seu aparelho celular que ele paga com tanta dificuldade, ele vai lá e perde nos primeiros meses. Por quê? Porque homens maus se beneficiam, meus irmãos, por isso. Não aceite. Não aceite prosseguir com aqueles que você sabe que claramente, visivelmente, são corruptos. Porque embora possam dizer, nós vamos beneficiar isso aqui, o que eles ganham em cima, meus irmãos, causa mal a tantos. Nas suas mãos corre sangue de gente inocente. Essa é a grande verdade, por isso nós temos que lamentar. O profeta lamenta ainda no versículo 4, quando ele diz: o melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. O melhor deles é como espinheiro, o mais correto como uma cerca de espinhos. O que o profeta está querendo dizer aqui é: olha, se o melhor deles é isso aqui, imagine o pior. Se o melhor deles faz isso, imagine o pior. Nós temos que lamentar. Ele segue e diz: chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Ou seja, Deus não está alheio. Deus está atento. Deus está observando tudo, nada passou oculto aos olhos de Deus. Mas os seus lamentos seguem. E ele vai para uma região mais próxima. Ele vai sair dos líderes, ele vai sair daqueles que comandam a sociedade, e ele vai chegar mais próximo. Ele vai dizer no versículo 5, não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Veja só, meus irmãos, você precisa entender, porque de repente se você lê esse texto sozinho aqui, sem o entendimento correto, sem aquilo que nós falamos lá desde o primeiro culto, de que esse texto é um texto que ele é profecia, ao mesmo tempo ele é um texto que em grande parte aqui ele traz um tom poético. Se você não entender isso, você de repente pode ser levado a imaginar que isso aqui é um mandamento, e você vai dizer assim: olha, está vendo, não posso confiar nos meus vizinhos e nem acreditar em amigos. Mas isso aqui não é um mandamento. O que o profeta está falando aqui, meus irmãos, é que era um tempo tão mau, um tempo de tamanha perversidade, que as pessoas não conseguiam sequer confiar umas nas outras. Eles estavam ali espreitando os outros com tamanha perversidade, com tamanha maldade, que eles não conseguiam caminhar com cuidado. Eles não conseguiam caminhar achando que estavam bem, porque em todo lugar havia perversidade. Há um comentarista que eu leio que ele diz aqui: esse tempo é um tempo tão ruim, que se Deus não tivesse prometido não destruir mais o seu povo, ele teria destruído esse povo nesse tempo. E é exatamente isso aqui que o profeta relata. E ele finaliza com um último lamento, vindo agora para um campo mais íntimo ainda, o campo da família. Ele diz no versículo 6, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. E mais uma vez, se a gente não toma cuidado aqui, a gente comete equívocos. Uma vez eu vi numa postagem de Instagram, havia de fato acontecido um crime dentro de uma família, e uma pessoa foi lá e justificou que ela não se aproximava dos seus familiares com esse texto aqui, dizendo: olha, a Bíblia diz que os inimigos do homem são os seus próprios parentes.
Mas está fora de contexto. Não é que nós vamos rejeitar os nossos familiares, mas aqui, nesse tempo, nesse ambiente aqui, havia muita perversidade dentro dos lares. Filho desprezando o pai, filha se rebelando contra as mães, noras contra as suas sogras. Eles não conseguiam ali entrar em um acordo, não conseguiam caminhar juntos. E de fato, meus irmãos, de fato tudo isso é muito mal. E nós precisamos lamentar quando nós vemos isso no meio das famílias. Quando as famílias são cheias de intriga, quando não há paz, quando não se sentam juntos, quando não conseguem conversar, quando um trama contra o outro, e quando o grau vai se elevando e a gente chega aí a coisas tão ruins que nós vemos, quantas vezes? Já, infelizmente, filhos matando os pais, pais se voltando contra os filhos, brigas constantes, um desejando passar a perna no outro, por causa de dinheiro. Se morre o ancião da família, ninguém chora no velório, estão todos preocupados com a herança que vai ter que ser dividida. É triste. Nós precisamos lamentar sobre isso. Hoje eu vi uma notícia, o cara precisou processar o seu filho. Obviamente, ao que tudo indica, não morava mais com esse filho, pagava uma pensão, provavelmente de um relacionamento anterior que não prosseguiu. Daí você já vê como as coisas nascem ali em um ambiente fatídico. Mas não bastasse isso, pagando a pensão ao seu filho, a justiça determinou que enquanto esse filho fizesse faculdade, o pai deveria pagar a pensão, 15% da sua renda. E aí sabe o que aconteceu? Tendo terminado a faculdade de psicologia, talvez entendendo que o seu intelecto ali estava bem apurado, esse rapaz simplesmente decidiu ir para um outro curso superior para justificar perante a justiça, e já está com 27 anos de idade, sugando o pai. Sanguessuga. Podendo trabalhar. Aí o pai teve que processar o filho, para a justiça poder dizer que ele não ia mais receber a pensão, e a justiça deu ganho de causa ao pai. Agora, se é ruim esse casamento ou relacionamento que não deu certo, ao ponto desse pai precisar pagar pensão decidida judicialmente a esse filho, imagine o coração desse filho, que deseja ali, por meio da lei, se aproveitar para burlar as coisas, para se beneficiar dos ganhos do seu pai. Tamanho marmanjo, podendo trabalhar, e achou que estava tudo bem ali, ficar enrolando. Eu achei interessante que uma mulher comentou: eu jamais casaria com um marmanjo de 27 anos que ganha pensão do pai. Deixei meu like lá para ela. Mas veja, meus irmãos, a que ponto fatídico nós chegamos. E quantas coisas ruins, de fato, nós precisamos lamentar. E, meus irmãos, é certo, sim, lamentar diante de Deus por essas e por outras coisas. Ore sempre ao Senhor. Quando nós nos depararmos com essas notícias ruins, com essas coisas ruins, lamente diante de Deus. Lamente. Mas veja, meus irmãos, que diante do pecado dos homens, Deus, ainda assim, esse Deus tão bom, Ele vem e oferece consolo. O profeta aqui, talvez ainda triste pelas suas palavras de lamento que está expressando, se queixando da impiedade aqui dos homens, desse tempo tão difícil que ele vive, ele vem então aqui fazer algumas considerações, para que pudesse haver consolo a si mesmo e àqueles a quem ele falava. Talvez aqueles poucos que ainda estivessem ali com o coração firmado em Deus, porque, meus irmãos, não tem jeito, diante de tempos e notícias tão difíceis, somente no Senhor é que nós encontramos consolo. Se não for a palavra de Deus, se você ficar preso apenas às notícias, então vá à busca e conheça, saiba das notícias, você não pode viver alienado, mas não fique preso às notícias. Porque se nós estivermos presos pelas notícias, nós não encontraremos consolo, porque esse mundo não traz consolo, mas o Senhor traz.
E é isso que o profeta começa a fazer a partir de agora, trazer consolo. Veja que a primeira coisa que ele vai trazer é que, embora Deus esteja aqui desgostoso, vai chegar o tempo, meus irmãos, em que Ele se reconciliará conosco e tudo então ficará bem. Veja o versículo 7. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Amém? Ele é o nosso consolo. Nós precisamos ter essa certeza. Em tempos de angústia, de tribulação, de tantas notícias ruins, da falta de esperança, meus irmãos, e nós muitas vezes ficamos aí tateando, tentando encontrar esperança em homens, em governos, em regimes, em poderes, mas onde nós principalmente, fundamentalmente, nós precisamos encontrar então o nosso consolo é no Senhor. Nesses tempos difíceis então, especialmente em que o nosso pecado é o que provoca então a indignação de Deus contra nós, nós precisamos nos voltar para Ele e nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos pedir a Deus perdão. Senhor, perdoa a nossa nação, perdoa. Nós somos maus, nós não temos gerido os teus recursos, nós não temos cuidado do povo. Senhor, perdoa a nossa nação. Senhor, perdoa a nossa cidade, perdoa o nosso estado, porque rios e rios de dinheiro são colocados todos os anos para fazer show, para entretenimento, e pessoas padecem, passam por necessidades. É culpa nossa, é culpa nossa, porque de alguma maneira, meus irmãos, nós somos parte desse povo, então nós precisamos nos lamentar juntos. Mas nesse tempo, então, nós nos voltamos para Deus. E que o profeta agora nos coloca é, primeiro, nós devemos recorrer a Deus nesse momento de aflição. Eu, porém, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, pois o meu Deus me ouvirá. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós não podemos ficar distante de Deus, só nos alimentando das notícias, das más notícias. Mais uma vez, não é que você não vai saber de nada. Você tem que saber, nós temos que saber. Mas nós vamos correr para Deus na mesma ou, na verdade, em maior proporção. Nós não vamos levar as pessoas apenas às notícias de lamento, de dor, mas nós vamos levar a boa notícia do Evangelho. Amém? Não é só o jornal policial. Nós precisamos levar essa mensagem aqui que traz esperança. Então nós precisamos recorrer a Deus. O profeta aqui recorreu a Deus, foi buscar ao Senhor. Ele é a nossa esperança, nele está a nossa confiança, no Senhor. Hoje, passando o dedo lá no Instagram, eu vi um lamento de uma pessoa que é cliente nosso lá do trabalho, a pessoa se lamentando assim com profunda dor em meio à atividade que ela desempenha. Eu fui lá, busquei um trecho de um salmo e mandei para ela. Ela falou: amém, obrigado, muito obrigado. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Não é só aquela mensagem, sabe, do copia e cola de manhã cedo, do WhatsApp, que a gente vai lá no site lá da internet, né? Aí pega as mensagens de bom dia de crente. Aí, não. Direcionado, orando pelas pessoas, falando sobre aquilo que ele está falando em cima da sua necessidade ou da sua dor. Nós precisamos estar atentos, porque o Senhor é a nossa esperança. Nós precisamos ensinar as pessoas a recorrer a Deus também nas suas aflições, não somente nós. Nós precisamos recorrer a Deus, mas nós também precisamos ensinar pessoas a recorrer. Outra coisa que ele nos ensina aqui é que nós devemos nos sujeitar à vontade de Deus. Veja o versículo 9.
Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Veja só, nós precisamos saber, meus irmãos, reconhecer quando nós estamos em aflição por conta do nosso pecado, quer seja individual, quer seja coletivo. Nós precisamos saber reconhecer e dizer: Senhor, eu pequei contra Ti, por isso eu vou suportar a Tua ira. Tem gente que não suporta a ira de Deus, não aceita que esteja sendo ali alvo então da justiça de Deus, onde Deus muitas vezes, meus irmãos, vai nos pressionar por conta do nosso pecado. Eu não aceito, crente não pode passar por isso, crente não pode passar por aperto. Meus irmãos, isso é um engano. Veja só a palavra do profeta: por eu ter pecado contra o Senhor, eu suportarei a sua ira. Porque esse que vem e traz a ira sobre nós também, e aqui é um terceiro ponto a aprender, também é Ele em quem nós podemos confiar para nos dar livramento. Ele nos dá livramento. Ele é aquele que vem com a sua ira sobre nós, mas Ele nos dá o caminho. Ele é o Senhor da justiça, mas Ele é o Senhor do perdão. E se nós nos encontrarmos diante dEle pedindo perdão pelos nossos pecados, Ele age sobre as nossas vidas, Ele nos perdoa, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Então vamos aguentar. Tem gente que não quer deixar pessoas que cometeram pecado passar por sofrimento. É necessário. É necessário. A dor é necessária. O tempo da reflexão, para que seja levado a repensar os seus atos. É necessário, meus irmãos. Porque somente se voltando para Deus é que nós vamos encontrar então escape, porque Ele mesmo é o escape. Se não houver arrependimento, se não houver mudança, como então nós encontraremos esse alívio? O Senhor é o nosso alívio. Mas veja só, dentro dos consolos aqui, o profeta então nos diz como nós devemos confiar em Deus. E ele nos ensina aqui como igreja, como nós podemos esperar. Ele nos ensina a esperar no Senhor. Veja o versículo 8. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. A primeira coisa que ele nos ensina aqui é que Deus nos ouvirá. Nós precisamos confiar no fato de que Deus nos ouve. O inimigo, ele olha para o povo de Deus, e quando vê o povo de Deus caído, quando vê o povo de Deus sofrendo, ele pensa: eles estão abandonados. Só que o nosso Deus não nos abandona. E quando então nós recorremos a Ele, quando nós oramos, quando nós nos voltamos ao Senhor, Ele nos ouve. Uma certeza que nós temos é que, seja onde você estiver, o lugar onde você estiver, o tempo em que você estiver, Deus ouvirá você. Se você orar, se você suplicar ao Senhor, Deus ouvirá você. Ele sempre está atento. Olha o que Ele diz: ainda que eu tenha caído, embora eu tenha caído, o Senhor nos ouve, embora nós venhamos a passar por um momento de queda. Ele é que nos levanta, Ele é que nos recupera, mas nós temos que nos voltar para Ele. Não é simplesmente: olha, eu estou caído, o Senhor vai lá, Ele vai me levantar. Nós temos que nos voltar para Ele, nos arrepender dos nossos pecados. Senhor, nós estamos mal como nação, a nossa economia vai mal, a nossa justiça vai mal, a nossa segurança vai mal, a nossa educação vai mal, mas nós podemos, enquanto igreja, orar e dizer: Senhor, está nas Tuas mãos, porque ainda que nós estejamos caídos, é o Senhor que pode levantar essa nação, é o Senhor que pode mudar as nossas vidas, é o Senhor que pode nos transformar. Veja o que Ele diz: embora eu esteja morando nas trevas. Nós devemos, enquanto igreja, olhar para o Senhor, embora a situação seja difícil, embora estejamos desolados, desconsolados, embora estejamos tristes, confusos, com essa sensação de que estamos morando nas trevas, nós precisamos olhar para o Senhor, porque Ele é a nossa luz. E Ele diz então: o Senhor será a minha luz. É o único caminho, meus irmãos.
Não tem outra saída. Não tem. Olha o sistema prisional brasileiro. As pessoas caem presas e saem mais perversas. Eu me lembro, namorava com a minha mãe. Eu me lembro que tinha um rapazinho que jogava bola com a gente, que na época já estava começando a se envolver com as coisas do crime. E ele estava ansioso, sabe para quê? Para cair preso. Porque ele iria elevar o status dele. Porque ele já sabe que eles caem e eles não passam muito tempo. Então, cair no sistema prisional, para ele, seria elevar o status. Seria tipo, olha, eu fui digno de estar ali e depois sair, porque ele sabe que eles vão sair. Então, o sistema prisional brasileiro não recupera ninguém. Se não for o evangelho chegando naquele lugar e transformando pessoas, ninguém sai recuperado dali. Vão ser raríssimos casos. Raros. Tem uma parte lá, né, Giovanilson, que o pessoal fica pintando os quadros, não tem? Eu fico pensando assim, como que recupera? Chega um cara perverso e diz assim, vamos ali aprender a pintar com aquarela. Diz, sim, agora eu saio da facção. Agora era essa oportunidade que eu estava esperando. Não recupera. Vão ser raríssimos os casos. Agora veja o trabalho que a igreja faz, que os pregadores do evangelho fazem lá dentro, fazendo com que pessoas realmente tenham suas vidas completamente transformadas. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos voltar para Deus, porque ainda que esse nosso ambiente seja de trevas, ainda é somente o Senhor que pode mudar tudo isso. Veja que se o pecado for nosso, o versículo 9 diz, Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça, Ele julgará minha causa, Ele estabelecerá o seu direito sobre mim. Só Ele tem esse poder, meus irmãos. Eu verei a sua justiça. Diz o versículo 9 ainda. Suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa. Ele é aquele que inclusive sai em nossa defesa, apesar dos nossos maus. Veja só, meus irmãos, que os inimigos, quando nos veem caídos, eles nos insultam, eles vêm contra nós. O que eles fazem? Eles dizem assim, olha, onde está o Senhor seu Deus? Eles olham para a igreja brasileira e dizem, onde está o Senhor seu Deus? Imagine que Satanás olha para o Brasil e contempla o Brasil e principados e potestades estão no poder do nosso país. Essa é a grande verdade. Em todos os níveis, em todos os lugares, de norte a sul, principados e potestades estão dominando a nação. Executivo, legislativo, judiciário, polícias muitas vezes. Estão lá, e Satanás olha tudo isso e olha para a igreja brasileira e diz, onde está o Senhor, seu Deus? É isso que ele diz. Eles zombam de nós. Mas veja o que diz o versículo 8, mais uma vez, não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei, embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Nós precisamos confiar, meus irmãos, que o nosso Deus é quem toma conta de todas as coisas e no tempo certo, todo domínio se mostrará claramente como já está em suas mãos. Nós precisamos ter essa confiança. Deus é aquele que domina, Ele é Senhor, Ele reina, Ele reina. Veja só, meus irmãos, que embora essa terra esteja assolada por muito tempo, ela será restabelecida. Veja o versículo 11, o dia da reconstrução dos seus muros chegará, o dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá você gente desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha, mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência das suas ações. Veja só, eu vou ler aqui
do inverso para você entender. A terra está sendo desolada? Sim, e é necessário. Porque Deus precisa mostrar que é Deus. Precisa mostrar que Ele não está contente com o nosso pecado. Faz parte, sim, que venhamos a sofrer. Porque Deus não está contente com o pecado dos homens. Ele não está feliz com o que os homens fazem. Ele não está feliz com a perversidade. Ele não está feliz com o mal. Por isso a terra será desolada, por causa dos seus habitantes. São consequências das suas ações. Essa é a grande verdade. É a maldade, é o pecado do homem que está fazendo com que nós fiquemos assim. Mas diz o texto no versículo 11, que o dia da reconstrução dos seus muros chegará. Amém? Nós passamos por toda essa opressão, por toda essa dor, mas chegará o dia da reconstrução. Nosso pensamento teológico e escatológico acerca do fim dos tempos, que nós temos como padrão aqui na igreja, é de que tribulação nós já estamos vivendo. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. Desde a ascensão de Jesus. Todo esse tempo são últimos tempos. Então todo esse tempo é tempo de desolação. Todo esse tempo é tempo de dor. Todo esse tempo é tempo necessário. Mas nós cremos no dia que o nosso Senhor Jesus virá. E nesse dia, meus irmãos, haverá a reconstrução dos muros. Haverá de fato transformação. E diz o texto no versículo 12: virá gente de todo lugar. Será o Senhor ajuntando os seus, a quem os corações foram alcançados, onde houve arrependimento e transformação, porque o Senhor passou a dominar as suas vidas. Ele levantará o seu povo, porque há um povo que é guardado para Ele, que viverá a eternidade junto dele. Então não desanime, não desanime. Há um povo de Deus espalhado, há um povo de Deus aí em todos os lugares, e o Senhor os ajuntará para si. Haverá esse tempo da restauração, nada está perdido, meus irmãos. Veja só que os versículos finais trazem então promessas e uma perspectiva então animadora. Veja então como o profeta vai finalizar então esse livro, finalizar aqui as suas palavras. São palavras de Deus para nos fazer erguer a cabeça e confiar somente nele. O profeta faz uma oração no versículo 14: pastoreie o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens, deixa-o pastar em Bazã e em Gileade, como antigamente. O que o profeta faz orando ao Senhor? Senhor, e é uma oração de fato profética: Senhor, pastoreia o teu povo. Ele é o nosso pastor, é aquele que vai nos guiar para toda a eternidade, amém? O povo de Deus será guiado pelo Senhor. Nós somos esse rebanho. O profeta então pede: Senhor, pastoreia o teu povo. É o rebanho da tua herança, é o teu povo. É o teu povo, pastoreia esse povo. Ele diz que vive à parte numa floresta em férteis pastagens. Ou em algumas versões diz no meio do Carmelo. Em outras palavras, esse teu povo que está aqui isolado, esse teu povo que está no meio de tanto mal, você já teve essa sensação? Que a gente vive enquanto povo de Deus aqui isolado, há tanta maldade, há tanta perversidade, de todos os lados, de todas as formas, e a gente se sente muitas vezes isolado. Então ele pede: Senhor, pastoreia esse teu povo. Ele roga a Deus que os apacente, que nos conduza. Ele roga a Deus que os traga ali de volta para junto de si, e ele pede: Senhor, faz como antigamente. Talvez porque a sua percepção é de que antes o povo já havia vivido tantas promessas de Deus. Deus os tirou do Egito, Deus os livrou da escravidão, Deus os deu uma terra. Então ele pede: Senhor, faz como antigamente. Essa nossa sensação, muitas vezes, esse desejo nosso, de que, Senhor, às vezes é tão bonito ali na Bíblia, algumas coisas acontecendo, a gente queria viver isso. Esse é o sentimento aqui do profeta. Então ele ora a Deus, e quando ele ora a Deus, meus irmãos, Deus responde. Deus responde dando a ele uma promessa. Versículo 15: como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas.
Veja só que assim como o profeta deseja, Senhor, faz como no passado, faz como quando nós saímos do Egito, Deus o responde, Ele vai além da sua resposta, do seu pensamento. Ele responde dizendo, olha, assim como naquele dia, mas agora eu mostrarei as minhas maravilhas. Então, eu não somente tirarei vocês, mas eu me mostrarei a vocês. Vocês verão coisas maravilhosas. Meus irmãos, será maravilhoso o dia em que nós pudermos contemplar a doce presença de Deus, juntinho ali, estando com Ele. Já pensou, meus irmãos, para toda a eternidade, nós não nos preocuparmos mais com as coisas ruins. Nós estaremos ali focados em Deus, voltados ao Senhor. Um dia eu estava com as pessoas e a gente estava debatendo. Será que a gente vai lembrar das pessoas, do marido, da esposa? E aí, minha percepção, eu acredito muito que haverá algum tipo de lembrança, mas que o Senhor tirará todo o sentimento ruim de nós. Porque a doce presença de Deus, meus irmãos, é tão maravilhosa que nada de mal dominará mais o nosso ser. Primeiro que nada disso fará mais parte dali, porque nenhuma coisa impura entrará mais nos céus. Segundo, porque nós estaremos diante dele glorificados. Terceiro, porque a presença dele tão maravilhosa preencherá todo o nosso ser, que nós não teremos tempo para mais outras coisas. Nós declararemos santo, 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 santo é o nosso Senhor. E é isso que nós viveremos, meus irmãos. E essa é a resposta de Deus ao profeta: ali eu mostrarei as minhas maravilhas. Ele se fará presente, Ele será Senhor sobre as nossas vidas, Ele se mostrará como nos tempos antigos e muito melhor, muito mais maravilhoso. É isso que Ele fará. Veja o versículo 16: as nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e taparão os seus ouvidos, lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão, sairão tremendo das suas fortalezas, com temor se voltarão para o nosso Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Sabe aqueles que zombam hoje? Sabe aqueles que zombam dos crentes? Eles temerão o Senhor. Sabe aqueles que brincam com a palavra, que rejeitam a Deus, que acham que podem viver distante de Deus e dominar o mundo? Sabe aqueles que têm poder em suas mãos, que acham que o dinheiro é tudo, que o poder é tudo, que são perversos e maus? Eles temerão diante do Senhor, eles se envergonharão diante da sua vida, e isso é o inferno. É o homem entregue aos seus próprios desejos perversos e pecaminosos, porque não haverá, meus irmãos, nada mais duro a um homem no inferno do que saber que teve a oportunidade de contemplar e se entregar ao Senhor e não fez. Porque ele conhecerá tão claro como a luz do dia, meus irmãos, que a melhor coisa que ele poderia ter feito era largar toda a sua maldade e se entregar a Deus. Assim será o inferno. No inferno, sim, haverá muitas lembranças, haverá muito lamento, haverá muito choro e muito arrependimento, ranger de dentes, porque não haverá mais oportunidade. Porão a mão sobre a boca e taparão os ouvidos, lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão. É o que diz a palavra. Porque, meus irmãos, estarão envergonhados de todo o mal que fizeram, de toda a perversidade do seu ser. Vejam, meus irmãos, que o Senhor está aqui nos alertando que nós devemos confiar somente nele, porque toda essa maldade passará, porque não haverá nenhum que não venha se render diante dele. Todos os reis desse mundo, todos os dominadores desse mundo se dobrarão diante do Senhor, agora ou na eternidade. Eles precisarão se dobrar diante dele, eles reconhecerão então a sua grandeza. E o profeta também finaliza o texto, então, reconhecendo a grandeza de Deus. Versículo 18: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces as transgressões do remanescente da sua herança? Quem se compara a esse Deus?
Ninguém pode nos perdoar, meus irmãos, os nossos pecados. Deus pode. Nós não podemos obrigar ninguém a se esquecer de uma transgressão nossa. Mas Deus não apenas é capaz de esquecer, mas é Deus que é capaz de perdoar, ou seja, nos limpar, nos purificar e nos tirar a culpa. Quem se comparará a esse Deus? Ninguém se compara a Ele. Aqui há um poder só dEle, há um poder somente do nosso Senhor. Quem é comparável a Ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão? Ninguém se compara a Deus. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Veja, meus irmãos, que ao longo desse livro nós falamos várias vezes da ira de Deus, dos juízos de Deus. E talvez isso assuste muitas pessoas em um tempo onde muita gente só quer pregar Deus como um amor que não causa dor, que não causa sofrimento. Deus causa dor e causa sofrimento a todo aquele que se opõe a Ele. Mas veja só, meus irmãos, que maravilha o texto nos entrega aqui no final. Ele não permanece irado para sempre. Ele não é descontrolado em sua ira. Quem é pai, mãe aqui, que de repente, em algum momento, a gente perdeu o controle na nossa ira, a gente bateu no filho mais forte. A gente corrigiu gritando porque a gente não conseguiu mais se controlar, mas Deus não é como nós. Ele não permanece irado para sempre, Ele tem total controle sobre a sua ira. Ela é justa, ela é dosada, ela é na medida certa. Ele não permanece irado para sempre, porque Ele tem prazer em mostrar a nós o amor. Sim, Ele vai nos mostrar o amor. Mas muitas vezes isso passará pela necessidade da nossa correção. No versículo 19, o profeta diz: de novo terás compaixão de nós. Olha como ele reconhece: Senhor, a gente já fez muita besteira. E o Senhor agiu com compaixão conosco várias vezes. E ele agora consegue reconhecer diante de Deus: Senhor, de novo o Senhor agirá com compaixão conosco. Quem somos nós aqui, meus irmãos, para dizer que um dia pedimos perdão a Deus e não voltamos a cometer erros? Voltamos todos os dias. Mas veja como Deus é compassivo, que continua nos perdoando, e quantas vezes nós nos chegarmos diante dEle e pedimos perdão, Ele é capaz de nos perdoar, Ele nos perdoa. Quando nós nos dobramos, nos rendemos diante dEle, Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Embora por algum tempo nós tenhamos que ser afligidos, corrigidos, Ele é aquele que então age sobre as nossas vidas, nos trazendo então o seu perdão de uma maneira tão amorosa. E o versículo 20 fecha tudo dizendo: mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. A última coisa que o profeta está dizendo aqui não é por nossa causa. Ele não está nos perdoando, Ele não está nos dando promessa de livramento, Ele não está dizendo então que as nações se dobrarão diante dEle por nossa causa, porque fizemos algo bonitinho, porque fomos muito agradáveis, não, mas simplesmente porque Ele é fiel à sua própria palavra. Ele é fiel naquilo que Ele prometeu, e se Ele disse que salvaria o seu povo, Ele vai salvar o seu povo, e se Ele disse que aqueles que se rendem a Ele, que creem em seu nome, viverão com Ele para toda a eternidade, nós viveremos com Ele para toda a eternidade, porque Ele é fiel, e Ele guarda as suas promessas, meus irmãos, como algo muito precioso. Nós não escaparemos das firmes e doces promessas de Deus. Que o nosso coração, então, se renda ao Senhor. Que aqueles que estão longe o busquem enquanto ainda podem achar. Porque agora, ou no porvir, todo joelho se dobrará diante de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus, vamos orar. Feche teus olhos, eu vou dar um tempo a você, faça essa oração.
pedir que os meninos aqui toquem uma canção, mas eu quero que você se volte à sua oração. Aquilo que você aprendeu não somente hoje, mas ao longo desses cultos. Tem algo especial marcado em seu coração. Então feche os seus olhos, ore ao Senhor. Deixe Deus trabalhar em você. Daqui a pouco eu vou orar com você para nós encerrarmos, mas faça a sua oração a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Não dependa da canção, não dependa de mim. Faça você a sua oração a Deus, em nome de Jesus. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Que nos seguiam, quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos, tronos reis, cobrados ao chão, até meu coração se deu. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti. Porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Tu és Senhor. As potestades, os demônios, toda obra maligna, Senhor, que hoje nos inquieta e que domina esse mundo,
domina os poderes políticos, econômicos, com as suas estratégias de manipulação social. Tudo isso se dobrará diante do Senhor. Aqueles que hoje riem, aqueles que nesse momento, Senhor, se encontram nos palácios, nos restaurantes caros, ou aqueles que se reúnem nos casebres, escondidos, tramando o mal, todos, Senhor, do maior ao menor, todos se dobrarão diante do Senhor. Todos se dobrarão diante de Ti. Todo aquele que tem oprimido o homem, todo aquele que tem levado a sua maldade, aquele que tira vidas, aquele que rouba o pobre, todos se dobrarão diante de Ti. Todos se dobrarão diante do Senhor. Não há nenhum sequer que resista, não há nenhum sequer, porque ninguém consegue resistir ao sopro de Deus sequer. Tu és poderoso, ó Deus, Tu és poderoso, Senhor. Mas também nós e os nossos pecados também serão levados ao chão. Mas não, Senhor, mais por meio do juízo, mas os nossos pecados serão levados ao chão pelo poder do Teu perdão, pelo poder do Teu amor que nos constrange. Porque o nosso Senhor Jesus foi à cruz, Ele se entregou em nosso lugar, carregou sobre si o peso dos nossos pecados e recebeu a dor da condenação que nós merecíamos, para que nele nós pudéssemos ser redimidos. Nele nós encontramos a justiça de Deus satisfeita. Nele nós encontramos o Deus que faz justiça, e nele nós encontramos o Deus que derrama o seu perdão sobre os homens. Nós Te louvamos, ó Deus, porque não será cumprida apenas justiça sobre a vida dos ímpios, aqueles que rejeitam a Ti, mas sobre nós, aqueles que tememos o Teu nome, também será cumprida a Tua justiça. Mas por meio do perdão, por meio do amor de Jesus, que nos transforme, que nos redime. Por isso, Senhor, hoje, todo aquele que tem ouvidos, ouça. Se você ainda não se arrependeu, se você ainda não dobrou o seu coração diante do Senhor, corra antes que seja tarde. Corra antes que seja tarde. Se dobre diante de Deus, abandone o seu pecado. Talvez os homens não estão vendo, a sua casa não está vendo, a igreja não está vendo, mas o Senhor o conhece. Ele derrama os seus juízos, Ele derrama a sua justiça, e melhor é a nós que nós estejamos colocados debaixo das asas do nosso Senhor, onde o seu poder, o seu amor e o seu perdão nos alcança e nos livra da condenação e nos enche do seu amor. Corra para o Senhor Jesus hoje, entregue a sua vida a Ele hoje, abandone os seus pecados, abandone a mentira, abandone o engano, abandone a pornografia, abandone a infidelidade, abandone toda a maldade. Corra para o Senhor, se entregue para Ele, porque todo joelho se dobrará diante dEle, todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor. Esse é o dia, nós não temos o amanhã não nos pertence, o dia é hoje. Se dobre diante dEle hoje, ame ao Senhor hoje. Você que tem caminhado com o Senhor, e que o Senhor tem sido o segundo lugar da sua vida, Ele não tem sido a prioridade, Ele não tem sido aquele em que você coloca os planos. Você tem feito planos segundo a sua vontade, você tem feito planos diante do seu querer, do seu desejo. Coloque o Senhor à frente, porque todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor. Os nossos planos sem Deus não irão resistir, os nossos planos sem Deus não irão desistir. Porque basta o sopro de Deus, basta o sopro de Deus, e cairão principados, cairão potestades, mas cairão também os nossos planos diante do Senhor. Basta o sopro de Deus, nada resistirá. Você se
acha grande, você se acha bom, você acha que consegue caminhar tendo encontros esporádicos com o Senhor, mas nada resistirá diante do sopro de Deus. O tempo é hoje, o tempo é agora, é o tempo que nós temos, é agora. Entregue a sua vida completamente ao Senhor, entregue os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, porque todo joelho se dobrará diante de Deus, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele está executando a sua justiça, mas Ele está disposto a perdoar você e tomar você em seus braços, em nome de Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Reina sobre nós, ó Deus. Reina sobre nós, Jesus. Reina sobre nós. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela tua doce presença aqui nesse lugar. Que ninguém vá para casa sem a presença do teu Espírito Santo. Que todo o perdão, Senhor, alcançado aqui nessa noite, que nós possamos saber, é perdão genuíno. O Senhor é aquele que tem poder para nos perdoar, que lança os nossos pecados, segundo diz a tua própria palavra, nas profundezas do mar, para que ninguém mais encontre. Saia daqui perdoado, meu irmão. Saia daqui perdoada, minha irmã. Se você se arrependeu, o Senhor te perdoou nessa noite. Mas saia daqui para caminhar com Ele, para que Ele faça parte de todos os teus dias. Ele vai fazer parte da tua família, Ele vai fazer parte da tua casa, do teu trabalho, dos teus projetos. Que Ele não seja apenas um adereço, que Ele não seja a farofinha que acompanha o prato, que Ele não seja sequer o prato principal, que Ele seja o dono, aquele que diz o que vai servir na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, leva o teu povo em paz, Senhor, para não apenas uma semana, mas para uma vida cheia da tua presença. Nos guarda, Senhor, nos livra do mal. Abençoa o teu povo, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, em nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Vai na paz, em nome de Jesus.